Bom dia, comunidade. Olha nós aqui novamente. Obrigada, Rafael. A gente ainda escuta o som da vinheta. Não, só um minutinho. Sou eu aqui no outro canal. Bom dia, então, de novo. Rafael, obrigada pela participação conosco aqui mais uma vez. A Mara também vai entrar daqui a pouquinho. Estamos todos ansiosos por esse painel faz um tempo, né? Então, eu queria chamar os meus convidados. Por favor, os meus convidados na tela. Bom dia, Suzeli. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. É um prazer tê-los aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui. Alegria imensa ter vocês aqui nesse painel conosco. Queria dizer que eu acho que eu estou aqui mais nervosa do que vocês, porque a mão está gelada, a respiração está ofegante, como eu esperei por esse momento. Oba. Então, o nosso painel aí intitulado Acessibilidade no Discurso e na Ação, quem é você na fila do pão? É um momento provocativo para a nossa comunidade, para a gente entender um pouco mais como de verdade acontece a acessibilidade na vida das pessoas, né? Então, nossa comunidade está acostumada a falar, a gente é um evento aí para o Marcos, para o Ronaldo e para a Suzeli, um evento da área de interfaces, está na sua 20ª edição, e ao longo dessas 20 edições a gente sempre falou do tema de acessibilidade. Mas esse ano nós fomos provocados, nós fomos convidados a fazer o nosso material de forma mais acessível. E aí, nem tudo foi flores, né? Então, nós estamos aqui hoje para poder discutir um pouco mais sobre, e com a participação especial aqui do meu gatinho Mimi, nós vamos falar um pouco mais sobre acessibilidade. Então, para fins de acessibilidade, eu queria começar dizendo que eu sou mulher, cabelos longos, pretos, estou usando uma camisa branca com mangas verdes, um batom vermelho e um óculos, e queria iniciar fazendo aqui a biografia dos meus convidados, começando pelo Marcos. Marcos, querido, muito obrigada pelo seu aceite, eu fiquei muito feliz de saber que você estaria aqui conosco. Marcos, então, pessoa com deficiência, jornalista formado pela UFRJ, ex-atleta de futebol de 5 para cego. Em 2008, pelo projeto Esquiando no Escuro, tornou-se o primeiro cego brasileiro a esquiar. Foi um dos fundadores da URC Esporte e Cultura, associação sem fins lucrativos, que desenvolve atividades esportivas e culturais para pessoas com deficiência, exercendo as funções de vice-presidente e assessor de imprensa. Em 2013 e 2016, Marcos trabalhou no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, na área de integração paralímpica, deixa eu ver se eu falei certo, Marcos. Paralímpica. Então eu que trouxe aqui errado. Não tem problema. Entre as funções, contribuiu para o engajamento do público interno e externo a respeito dos Jogos Paralímpicos e com pessoas e das pessoas com deficiência. Também atuou nas áreas de palestras motivacionais, atua ainda, né, que está aqui conosco, Sim, para diversos públicos, por conta do projeto Histórias de Cegos, do qual ele é criador. O projeto conta com um blog, né, www.historiasdecego.com.br, e também o Facebook Histórias de Cego, além do ramo de palestras e eventos para empresas, universidades, escolas, órgãos públicos, entre outros. Marcos, obrigada mais uma vez. Falando agora um pouquinho sobre a biografia do Marcos é extensa, tem mais milhares de coisas aqui, eu dei só uma resumida, viu, Marcos? Você me desculpe. Não tem problema. O mais importante é o meu canal no YouTube, que acho que a biografia ficou extensa. Estou o maior youtuber cego do Brasil, convido todo mundo a conhecer o trabalho do Histórias de Cego, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso, obrigada, Marcos. Nosso segundo convidado, Ronaldo Tenório, também um prazer imenso ter você aqui conosco nessa manhã. Publicitário especializado em comunicação estratégica e cofundador e diretor executivo da Rentalk, uma das startups mais premiadas do Brasil, que teve um aplicativo eleito pela ONU o melhor app social do mundo, do qual eu sou fã, viu, Ronaldo? Foi eleito
pela Folha de São Paulo, mais promissor empreendedor social do Brasil, pela revista Forbes, ninguém mais, nada menos do que a Forbes, olha como ele está chique, como um dos jovens mais promissores do Brasil, e pelo MIT, como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Olha que turma que a gente tem no nosso painel aqui hoje de manhã, querida comunidade. E a nossa Suzeli Damasceno, querida também, obrigada aí do Movimento Web para Todos. Suzeli, então, é entusiasta pelo poder transformador da comunicação, tem um propósito de incentivar e facilitar a circulação do conhecimento, ajudando pessoas a se comunicar melhor entre si, a serem compreendidas e não julgadas, e a terem um lugar de fala seguro para expressar suas opiniões e poderem colaborar. Sueli diz que quando escolheu o jornalismo como primeira formação, a expectativa era aprender técnicas para narrar fatos de maneira responsável, clara e objetiva, mas logo percebeu que havia uma distância muito grande entre as pessoas e organizações e ficou intrigada com isso. Foi o mesmo sentimento da gente aqui, viu, Suzeli, quando a gente propôs aí uma comissão de acessibilidade, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Daí ela sentiu a necessidade de aprender e se especializar em marketing, storytelling, inovação colaborativa, e tudo foi fazendo mais sentido, né? Hoje ela acha que o elo entre tudo isso é a comunicação eficiente, principalmente humana, aquela que considera características de cada um e graus de letramento, e quando ela se aprofundou nas diretrizes de linguagem simples e da acessibilidade digital, viu que tudo fazia sentido e usá-las também no mundo físico com as relações humanas. Então, a biografia da Suzeli também aqui é extensa, eu fiz um resumo, mas está aí apresentados os nossos 3 convidados, é uma honra muito grande, não me canso de dizer, ter vocês todos aqui para a gente falar um pouco sobre acessibilidade. Eu queria só iniciar dizendo a vocês que o nosso evento, então, esse ano tem uma comissão específica, especial, de acessibilidade, em que a gente tentou fazer o mais acessível possível o nosso evento. Então, o nosso material tem descrição de imagens, o nosso material em vídeo tem tradução, nós temos os intérpretes em Libras, e a gente tentou fazer o máximo do que a gente conseguiu para poder viver mesmo a experiência de acessibilidade. Mas a gente enfrentou algumas dificuldades, alguns problemas, que eu acho que é natural e que vocês, ao longo desse tempo aí que vocês trabalham com acessibilidade também, Marcos, que vive nessas questões, também já tenham vivenciado coisas semelhantes ou parecidas, então, por isso vocês foram convidados a estar aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse tema que ele é tão urgente, mas ainda é tão distante das pessoas, né? Então, vocês que trabalham com isso, vamos falar, bater um pouquinho mais de papo a respeito disso. Eu vou começar pedindo ao Marcos para poder ter a primeira fala, depois eu passo para a Suzeli, depois para o Ronaldo Tenório. Tudo bem, pessoal? Então, obrigada mais uma vez. Marcos, o palco é seu, fica à vontade, sinta-se em casa, tem um monte de pessoas aqui assistindo você e ansiosos para ouvir o que você tem para nos dizer. Olha, muito obrigado. Com uma introdução dessa, a responsabilidade aumenta. Obrigado, Camila, por todo o cuidado, não só agora, mas desde o primeiro convite. Foi um prazer estar aqui, ter sido convidado. É muito legal ver que cada vez mais se fala em acessibilidade. Isso é muito bacana. Eu fico honrado mesmo, porque se a gente tem um monte de dificuldades ainda, a gente tem muita gente falando sobre isso, muito mais gente do que se falava antes. Então, eu acho que sim, a gente já está evoluindo, né? Nós estamos no ano de 2021 e a acessibilidade é muito mais presente na nossa vida, no conceito de quem faz um evento, do que era 10 anos atrás, com certeza. E do que era no ano de 2008, que eu quero convidar vocês para fazer uma rápida volta ao tempo aqui. Quero começar contando uma historinha. A Camila leu o meu currículo e ela falou que eu me tornei o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve. Isso aconteceu no ano de 2008. Mas o que muitos não sabem é que essa experiência quase não aconteceu. E não é por falta de dinheiro, por falta de patrocínio, como as coisas costumam acabar, né? Dessa vez não foi por causa disso. A gente vivia numa época muito boa, o dólar a menos de R$2, o que hoje parece um sonho. Eu ia viajar para a Europa para encontrar um amigo que estava fazendo um mestrado na Bélgica e na República Tcheca. E quando eu já tinha marcado e tudo mais, ele me chamou para participar de um acampamento de esqui que o objetivo era ensinar os professores, que já são professores de esqui, a ensinar pessoas
com deficiência a esquiar. E era um desafio grande. E quando ele me chamou, eu falei, cara, mas eu nunca esquiei. Ele falou, não, tudo bem, não tem problema não. Nenhum cego no Brasil nunca fez isso. Eu me animei, falei, então beleza, vamos lá. Eu vou esquiar, vamos lá. Aí falei com a minha mãe, mãe, tô indo. Ela falou, pô, só não volta contra a deficiência. Fui. Viajei de avião sozinho, conheci neve, foi uma beleza, consegui patrocínio, apareci no jornal, foi a festa. Só que, como eu falei para vocês, a coisa quase não aconteceu. O motivo, eu vou contar agora para vocês. Era domingo, janeiro de 2008, portanto, janeiro, inverno no hemisfério norte. Eu estava na cidade de Olomouc, uma cidadezinha na República Tcheca, e estava no centro da cidade. Eu não enxergo nada. Então, para conhecer os lugares, eu tenho vários atalhos. Mas um dos atalhos mais legais é poder tocar nas coisas. E no centro de Olomouc, na Praça Central, tinha uma grande maquete da cidade. Isso era fantástico para mim. Eu podia enxergar na ponta dos dedos o que tinha ali, os telhados, os muros, estava nevando. Então, eu podia ter uma percepção de como era a neve caindo nos telhados. Enfim, era maravilhoso. Era um domingo de manhã. E tinha umas pessoas fazendo uma cerimônia religiosa no mesmo lugar que nós. E quando eles terminaram essa cerimônia, estávamos eu e o meu amigo que não tinha deficiência. Então essas pessoas se dirigiram para o meu amigo e falaram para ele assim, a gente vai fazer ele voltar a enxergar. No caso eu. Ele, no caso eu. Não falaram comigo. Me rodearam. Começaram a fazer uma oração. Tinha umas flautinhas, inclusive, uma música. Era num idioma que eu não entendia. E eu comecei a passar pela situação surreal de estar sendo rezado numa língua que eu não estava entendendo, sem entender o que eles estavam pedindo para mim. Não me comunicaram nada, só começaram a rezar e tal. Deviam estar com boa intenção, óbvio. E eu comecei a ficar perdido ali no meio. O que está acontecendo? Falei, eles devem estar querendo fazer eu voltar a enxergar. Aí eu lembrei do que eu tava, tipo, tinha começado a escrever um blog, o Esquiando no Escuro, tinha conseguido dinheiro de patrocínio, tinha avisado a todas as meninas no Brasil. Falei, caramba, já pensou se eu voltar a enxergar agora? Vai estragar o projeto todo. Eu comecei a ficar com medo da reza dos caras dar certo. E eles continuando. Eu acho que vocês vão dizer que faltou fé. E de repente faltou fé mesmo. Mas o fato é que eu continuei cego. Esquiei. Me tornei realmente o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve. Foi uma experiência incrível. Foram 10 dias em que eu aprendi muito. Depois ainda tive a oportunidade de viajar lá pelo leste europeu. Fui na Polônia, na Áustria, na Eslováquia, na Hungria. Enfim, passei pra caramba. Foi maravilhoso. Eu voltei pro Brasil, como se diz agora, empoderado. Eu me senti o máximo. Caramba, esquiei na República Tcheca, no idioma que eu não conhecia direito, que eu aprendi só nome de comida. Assim, voltei me achando o máximo. Pô, se eu posso esquiar na neve, eu posso fazer o que eu quiser. Pô, se eu tava lá na República Tcheca, fazendo esqui, uma coisa que muita gente no Brasil não vai fazer, porque é fora da nossa realidade, é caro e tudo mais, pô, então posso fazer qualquer coisa. E a qualquer coisa que eu fui fazer foi pegar um ônibus para ir para a faculdade. Na época eu estava me formando na UFRJ, no curso de jornalismo. A ironia de tudo isso é que o ponto de ônibus da universidade ficava logo antes do ponto de ônibus da escola de cegos, chamada Instituto Benjamin Constant, que é onde eu, inclusive, estudei uma boa parte da minha vida. Então, quando eu subia no ônibus e falava para o motorista, eu quero saltar no UFRJ, o motorista falava, não, pode deixar, eu sei onde você vai saltar. E me deixava no Instituto Benjamin Constant. Aí no dia seguinte, motorista, eu quero soltar ali na faculdade. Não, já sei onde você vai descer. Eu falei, não, mas não é no Benjamin, não. Quero ali no UFRJ. E UFRJ, o quê? Cego lá faz faculdade? Vou deixar você no lugar certo. Pode deixar. E me deixava na escola de cegos. E todo dia era a mesma coisa. Quando eu conseguia convencer o motorista e ia descer em frente à faculdade, eram as pessoas do ônibus. Não, que isso, que absurdo, volta, né? Aí não é sua escola, não, é faculdade. Eu comecei a passar pela situação surreal de ter que descer 500 metros depois, porque eu não conseguia descer no ponto em frente à faculdade. E aquilo para mim era muito estranho, porque eu falei para vocês, eu voltei super empoderado da República Tcheca, eu acho, eu tinha esquiado na neve, eu podia fazer tudo. E numa dessas caminhadas inúteis que eu fazia, eu me questionava, gente, começou a me parecer mais fácil ter esquiado na República Tcheca do que pegar um ônibus na cidade em que eu morei a vida inteira. Pô, não faz sentido que esquiar na neve, num ambiente que eu não conheço, numa língua que eu não conheço, seja mais simples
ou eu tenha feito de forma mais independente do que descer no ponto de ônibus da faculdade. É claro, gente, que os problemas de descer no ponto de ônibus não tinham começado naquele momento. Eu sempre tive eles ao longo da minha vida. Só que eu agora tinha uma visão diferente do mundo. Eu voltei achando que eu podia fazer tudo, e aquilo me tumultuou a cabeça. Mas como assim? Eu acabei de vir da República Tcheca, eu esquiei, e agora não consigo pegar um ônibus? Eu achava, gente, que eu não conseguia essas coisas porque eu era cego. Mas se eu tinha conseguido esquiar sendo cego, por que eu não conseguia pegar um ônibus? Então o problema não era ser cego. Eu comecei a pensar isso. Eu falei, caramba, lá na República Tcheca eu tive professores especializados, eu tive equipamentos, e não tive ninguém para me dizer que eu não podia. Enquanto na minha cidade, no Rio de Janeiro, eu não tinha equipamento que me dissesse em que ponto eu ia saltar, e tinha o preconceito das pessoas que achavam que o cego não podia descer na universidade, que o cego estava indo sempre para a escola de cegos. E aí caiu uma ficha. Acendeu a luz. Cego também tem isso, acender a luz? Acendeu uma luz na minha cabeça. O meu problema não é ser cego. O meu problema é a falta de acessibilidade e o preconceito. Como na República Tcheca eu tive acessibilidade e não tive preconceito, eu consegui fazer uma coisa muito difícil, que é esquiar. Como no Rio de Janeiro eu não tive acessibilidade e tive preconceito, eu não conseguia fazer uma coisa fácil, que era descer do ônibus onde eu queria. E aí nós chegamos no tema aqui, que é o tema acessibilidade. Eu contei para vocês, no início, na historinha, real, filmada inclusive, das pessoas querendo me curar. E elas tinham super boa intenção, assim como todo mundo que quer curar a pessoa com deficiência. Mas a cura não é o caminho. Simplesmente porque a cura não existe. A medicina, a ciência, ainda não avançou a ponto das pessoas voltarem a enxergar sendo cegas. E aí a gente abre espaço para um monte de charlatão aí na internet, que promete um monte de cura e tal. Não existe. Seria maravilhoso. Pim, curou todo mundo, mas não é isso que vai acontecer. Enquanto a gente encarar a deficiência como um projeto apenas de saúde, temos que curar a todos, a gente não vai estar proporcionando uma integração, uma inclusão a essas pessoas com deficiência. Se eu for esperar voltar a enxergar para ser incluído, eu vou morrer excluído, porque eu não vou voltar a enxergar. E tudo bem. Agora, não tudo bem pela exclusão, tudo bem eu não voltar a enxergar. Eu comecei a perceber o papel enorme da falta de acessibilidade e do preconceito nas dificuldades que eu tinha. E comecei a entender que não é a deficiência que me define. Ser cego me explica, sim, em alguns aspectos, por conta da falta de acessibilidade e do preconceito. E eu vou falar isso 1000 vezes. Mas ser cego não define quem eu sou. Exatamente porque nós, antes de sermos cegos, somos pessoas. Existem cegos de direita, cegos de esquerda, cegos que não estão nem aí, cegos legais, cegos bonitos, cegos feios, cegos românticos, cegos chatos, enfim, existe tudo. Porque antes de nós sermos cegos, nós somos pessoas. A cegueira não define ninguém. E as nossas dificuldades estão atreladas à falta de acessibilidade e ao preconceito. Eu convido você que está assistindo a fazer um pequeno exercício comigo. Pare tudo que você está fazendo rapidinho, 10 segundinhos. Será que vocês têm na vida algum problema, alguma questão que vocês acham que vocês nunca vão conseguir solucionar? Uma questão, relacionamento familiar, com cônjuge, filhos, pais, mercado de trabalho, alguma habilidade que vocês gostariam de ter, mas que vocês acham que, não nasci para isso, eu nunca vou ter. Pensa, por favor. Vocês identificaram alguma coisa em vocês? Acredito que sim, né? Que ninguém consegue fazer tudo o que quer, ninguém é perfeito. Cada um tem sua deficiência, falando em outras palavras. Mas agora eu pergunto a você. Essa deficiência que você identificou, o quanto que ela influi na sua vida? Ela te impede de ter relacionamentos? Impede de ter um emprego? Impede de ganhar o seu sustento? Impede de você ter um papel pleno na sociedade? Muito provavelmente não. Mas a minha impede. Imagina se a sua deficiência que você identificou fosse fundamental na hora de você contratar alguém. De você ser contratado por uma empresa. Quando eu vejo uma pesquisa da Cato que diz que 67% dos gestores de recursos humanos são contra contratar uma pessoa com deficiência,
Não importa que eu tenha me formado no FRJ e que eu fale 3 idiomas além de português e que eu tenha grandes experiências em empresas e projetos e que eu tenha minhas próprias habilidades. Não importa nada disso. Para ele só importa que eu sou cego. Então, não sou eu a pessoa Marcos que está sendo definida ali. É o cego. Como se os cegos preenchessem uma única caixinha de características. É novamente o preconceito falando. O preconceito, nada mais nada menos que a falta de conhecimento. É um conceito que a gente faz antes de conhecer as coisas. E é isso que eu trabalho para destruir preconceitos. Eu costumo dizer que eu sou jornalista de formação, porque eu me formei em jornalismo, mas sou comunicador de coração, porque eu acredito na comunicação como forma de quebrar barreiras, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito que eu falando para vocês, alguém vai escutar e vai agir diferente com relação à pessoa com deficiência. E se um de vocês hoje sair fazendo isso, já foi uma vitória estar aqui. E como é que a gente combate o preconceito? A gente leva informação. Preconceito é falta de informação. É a gente achar que ser cego é fechar os olhos agora, você que enxerga aí, e você fala assim, poxa, mas se eu perder a visão agora, eu não vou conseguir fazer nada nesse mundo. Não, talvez não. Porque você está ficando cego nesse momento. Eu não. Eu já tenho anos de experiência. Eu aprendi a me desenvolver. Sou uma pessoa autônoma e independente. Mas as pessoas não sabem disso. O que adianta eu ser isso e aquilo e as pessoas não saberem? É por isso que eu acredito na comunicação, e é por isso que eu tenho no meu canal do YouTube, respondendo perguntas. Como cego usa celular? Como cego vê emoji? Como cego escreve braille? Como cego sabe que acabou de se limpar depois que vai no banheiro? Como cego pega ônibus? Enfim, e eu vou responder esse tipo de pergunta, seja no Instagram, seja no YouTube, para as pessoas verem assim, caramba, o cara só é cego. Essa frase eu amo ouvir, o cara só é cego. Esses dias uma moça eu fui receber as compras na portaria, e uma moça muito gentil foi me ajudar, era uma caixa muito pesada, só que era uma caixa só. E ela foi tentar me ajudar a pegar. E aí não precisava, porque não tinha como ela me ajudar. Ou ela pegava a caixa toda, ou eu pegava a caixa toda. E aí quando ela foi, eu falei, não precisa não, tá tranquilo e tal. Sendo cavalheiro também, até porque as compras eram minhas. Tipo, ela não tinha a menor obrigação, mas ela foi ser gentil. Aí ela mesma falou, é mesmo, né? O seu problema é no olho, não é na mão, né? Então, isso é muito bacana, quando as pessoas passam essa barreira da pena, e passam essa barreira de achar que você é coitadinho. Isso se quebra muito pelo preconceito. Mas a verdadeira inclusão se dá com a acessibilidade. E essa aí, meus amigos, não depende de mim. Depende de todos nós. A acessibilidade não é só você ter uma rampa, não é só você ter um banheiro acessível. A acessibilidade ela pode ser acessibilidade estrutural, que é essa acessibilidade de piso tátil, rampa para cadeirante, corrimão. Ela pode ser atitudinal, que é a forma como as pessoas recebem um cliente com deficiência, um companheiro de trabalho com deficiência, e acessibilidade informacional, que é, por exemplo, no evento de hoje a gente ter Libras. Porque se a gente não tivesse a tradução em Libras, as pessoas com deficiência auditiva não conseguiriam entender o que eu estou falando. Elas poderiam acessar e não conseguiriam acompanhar. Então, essa é a acessibilidade comunicacional, que é um tipo de acessibilidade que eu também enfrento muitas dificuldades. O nosso mundo é muito virtual. E, por mais que meu celular hoje, smartphone, seja a coisa mais acessível que eu já tive na vida, é claro que eu encontro vários outros problemas. E a tecnologia acaba sendo a solução desses problemas. Hoje em dia, o Google, por exemplo, identifica com a câmera, ele consegue ler um rótulo de um produto, ou ele identifica uma foto, não com detalhes, mas o suficiente para eu saber mais ou menos o que é. Isso é um revolucionário, gente. Não por eu ver a foto, porque eu estou acostumado a não ver a foto, mas por eu poder estar em casa, ter várias marmitas congeladas na geladeira e com meu celular sozinho, de forma autônoma, independente, poder perceber e identificar e escolher qual comida eu vou comer. Isso é fantástico. Isso é acessibilidade. Isso é autonomia. A acessibilidade, ela gera a nós, como pessoas com deficiência, autonomia e independência, que são fatores fundamentais para a nossa existência como ser humano. Ninguém é totalmente independente, ninguém faz tudo sozinho, e eu não sou exceção, óbvio, mas também ninguém é totalmente independente. Eu moro sozinho, e aí? Tem gente lá no canal que pergunta como que eu tomo banho, como que eu escovo dentes. Aí eu brinco até, será que as pessoas acham que eu chamo porteiro para me dar banho? É porque as pessoas não sabem. A acessibilidade
ela torna possível eu fazer coisas que antes eu não poderia. Por exemplo, fazer compras. Tem até um vídeo divertido sobre isso lá no canal, como cegos fazem compras no mercado. Em vez de eu ir no mercado e dar com a cara em tudo e pegar os produtos errados, eu agora posso pedir pela internet. É super acessível? Não é. Tem que melhorar muito. Tanto que outro dia aí eu fui pedir um combo japonês, era promoção de R$80 por R$55. Eu cliquei 2 vezes sem querer, e quando me entregaram, o entregador me entregou, eram 2. Ele me entregou 2 combos. Sendo que o segundo não tinha o preço do primeiro, ou seja, eu paguei os R$55 da promoção, mais os R$80 do primeiro combo, deu R$135, era comida japonesa pra caceta, eu não consegui comer tudo, porque é muita coisa. Botei no freezer, ficou estragado, não foi de um dia pro outro, eu perdi dinheiro, estraguei comida, tudo por conta da falta de acessibilidade. Então, falta de acessibilidade também custa dinheiro, falta de acessibilidade também faz com que a gente acabe pagando mais pelas coisas. E aí eu posso falar, eu podia aqui falar de milhões de situações. Um hotel que eu chego e que não é acessível, um restaurante que eu vou e que não tem cardápio acessível, e eu não vou pagar mais barato no restaurante ou no hotel, vou pagar o mesmo preço, não tem direito ao nível de serviço, né? Acredito, gente, que a acessibilidade é o nosso meio de inclusão. É um meio com que as pessoas com deficiência vão se tornar cada vez mais vistas na sociedade. Isso a internet, ela nos proporciona uma chance enorme disso. Eu estou falando aqui com vocês justamente porque a professora Camila me conheceu na internet, achou que eu era uma pessoa válida para estar no evento. Então a internet, ela fornece muitas coisas positivas, mas ela não é tudo. Ela fornece os caminhos. Mas o que a gente vai fazer com esses caminhos? A minha luta é pelo fim do preconceito e pelo ganho em acessibilidade. Muita gente lá no canal deixa os comentários assim, pô, mano, por que você não faz uma cirurgia para voltar a enxergar? Eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? 30 anos cego, nunca tinha pensado nisso. Eu já fiz 16 cirurgias. Não para voltar a enxergar, mas para controlar o glaucoma que eu tive quando pequeno, que eu enxergava um pouquinho. E é engraçado que as pessoas têm muita vontade de me curar. Como se fosse um papel social, é como se a felicidade só pudesse ser obtida através da cura. É como se a felicidade do cego, do cadeirante, da pessoa com deficiência, fosse se curar. A gente nem pensa nisso. Eu quero que o mundo se cure do preconceito. E é o que eu respondo para essas pessoas no canal, quando elas de toda a boa vontade do mundo mandam procurar a igreja, ou falam que para fazer qualquer transplante de olho, que nem existe para voltar a enxergar, eu falo, gente, eu não criei o canal História de Cego, eu não estou aqui porque eu quero voltar a enxergar. Eu estou aqui porque eu quero que a sociedade nos enxergue de modo diferente. Isso vale para o canal, isso vale aqui para o evento. O meu objetivo é que vocês que estão aí, que não possuem uma deficiência visual ou uma deficiência aparente, possam olhar para nós e ver potencialidade em vez de defeito. Muito obrigado. Estou falando aqui no mudo, né? Mas, enfim, agradecer aí o Marcos pela fala dele, impactante, né? Tenho certeza que tocou a todos nós que estamos aí assistindo. Eu peço agora ao pessoal aí dos bastidores para poder passar um vídeo que a gente preparou especialmente para vocês. Enquanto o pessoal está procurando o vídeo aí, na sequência a gente vai ter... Nos primeiros minutos deste vídeo, um intérprete comunica uma mensagem em Libras. A partir de 2 minutos e 56 segundos, essa mensagem é traduzida para a língua portuguesa.
Oi, pessoal, então nós tivemos aí problemas técnicos com o vídeo, mas ele vai ser um vídeo, então, exibido nas redes sociais da gente, tá certo? É uma pena. Então, eu passo a palavra agora, vou mudar um pouco a ordem, vou passar a palavra aí para o Ronaldo, para falar um pouco na sequência do que a gente ia ter aí no nosso vídeo. Ronaldo. Oi, Ronaldo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Está com você o bastão. Oi, Camila. Eu que agradeço. Quero parabenizar também ao evento, a discussão sobre o tema, que é muito relevante. Queria começar aqui fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos escuros, uso barba e estou usando uma camisa cinza. Ao meu fundo tem um armário aqui com porta de madeira e o outro lado espelhado. Meu sinal em Libras é esse aqui, dedos cruzados passando por cima aqui do topete. E eu fiquei aqui ouvindo e bem atento à história do Marcos. A minha história é bem diferente, né? Porque eu entrei nesse universo de acessibilidade quando eu ainda entendia muito pouco e eu não tinha deficiência, nem tinha alguém na família com deficiência. E eu acho que aí é onde é muito mais difícil você ter empatia, né? Quando você não tem ninguém próximo. Muitas vezes você não sente essa dor. E por não sentir essa dor, você não se incomoda. E por não se incomodar, você não cria ações para mudar essa realidade. A minha história começou quando eu decidi, na verdade, no momento da faculdade lá, unir duas grandes paixões, que era tecnologia e comunicação, mas para deixar algum legado de alguma forma. Eu sempre tive isso na minha cabeça de fazer algo para que fique para outras gerações, sabe? A gente deixe algo relevante para as pessoas, para a sociedade. Temos essa missão como um cidadão. E muitas vezes a gente passa por essa vida aqui e olha para trás, depois de décadas, e vê que a gente não deixou nada de relevante, né? E naquele momento eu comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência, né? Era um projeto acadêmico e vi a grande barreira de comunicação que existia entre surdos e ouvintes. Surdos se comunicando em língua de sinais, os ouvintes se comunicando em língua oral, escrita, e muitas vezes os surdos vivendo como estrangeiro no seu próprio país, onde as outras pessoas não conseguem compreendê-lo. E aquilo me intrigou bastante. Eu comecei a pesquisar, conversar com surdos, tentar entender o tamanho dessa dor e se eu poderia fazer algo para ajudar. Hoje a gente tem presença de intérpretes de Libras e eu fico muito feliz. Inclusive, é um pedido sempre meu para todo evento que eu participo ter intérprete de Libras, independente se tem ou não surdo assistindo, que a gente tem que deixar essas portas abertas para que quando o surdo quiser comparecer, ele vai ter ali aquela receptividade e acessibilidade. E só que os intérpretes fazem um trabalho brilhante, só que ainda não conseguem estar em todo lugar, né? E eu queria eu pensei em idealizar um recurso que pudesse auxiliar intérpretes, surdos, estudantes, e ali surgiu a ideia da Hand Talk, que o sinal é esse aqui, ó. E aí, mão aberta e o dedo indicador passando na diagonal da mão. E aí, foi uma ideia meio que maluca na época de criar um tradutor automático para a língua de sinais, né? Algo que pudesse compreender o conteúdo em português e traduzir para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Naquela época, os recursos tecnológicos eram escassos. Além de escassos, ainda não tinha a profundidade de resolução de problemas que a gente tem hoje, né, com a tecnologia.
Mas eu tinha muita vontade de fazer aquilo acontecer, e aí idealizei um Google Tradutor, mas para língua de sinais. Com o Hugo, que foi o nosso primeiro tradutor virtual, que é um personagem 3D que realizava essas traduções automáticas ali quando você digitava algo ou falava algo. Inclusive, o aplicativo é gratuito até hoje, ele está disponível na loja, nas lojas de aplicativos, e qualquer pessoa pode ir lá e aprender os seus primeiros sinais e ter uma comunicação super básica, que já é a porta de entrada para entender um pouco mais desse universo. E era isso que eu queria, sabe? Ser mais um ator ali, um agente de mudança na questão da acessibilidade. A gente vai resolver todos os problemas? Não, né? Mas a gente está dando a nossa contribuição. E eu acho que é nessa soma que a gente consegue ali ter resultados significativos. O aplicativo vem ajudando muita gente, inclusive tem vários depoimentos que a gente recebe de pessoas que não conheciam língua de sinais, aprenderam seus primeiros sinais, encontraram um surdo na rua, começaram a se comunicar e aí já quebrou aquela barreira, né? E ajuda demais também a diminuir o preconceito que o Marcos tanto falou aqui, de você compreender melhor a realidade do outro lado. Em 2014, a gente percebeu também que poderia dar uma contribuição ainda maior e lançamos um plugin para sites, onde a gente consegue colocar esse botão de acessibilidade em Libras e auxiliar o surdo na navegação, né? Então, você abre uma janelinha de Libras e aí vai clicando nos textos e vai traduzindo aquele conteúdo, né? E o Hugo ou a Maia vão interpretando para o surdo. É mais um recurso que a gente tem disponível para poder auxiliar na navegação da pessoa com deficiência, especificamente as pessoas surdas. E o aplicativo também, o plugin também deu super certo, está conseguindo ajudar muitas pessoas. E eu acho que eu vi que aquela missão que eu tinha escolhido para a minha carreira, para o meu propósito de vida, enfim, o legado que eu escolhi deixar estava sendo muito relevante para as pessoas, e aí eu percebi que talvez era esse o momento onde os pontos da minha vida iriam se unir, sabe? Assim, minhas paixões, o que eu gosto de fazer, o que impacta a outra pessoa. Então, porém, quando a gente fala de acessibilidade, e eu sofri muito isso também, as pessoas do outro lado ligam imediatamente com filantropia. Obviamente que existe acessibilidade como filantropia, mas acessibilidade não é apenas filantropia. As organizações, vocês estão assistindo que trabalham em empresas, precisam entender que acessibilidade é estratégia também, é oportunidade para todos, porque para a organização é se comunicar com, muitas vezes, pessoas que elas não estavam chegando, estavam com as portas fechadas. Para as pessoas com deficiência, ter muito mais acesso à informação, a compras, ao conhecimento, então isso é bom para todo mundo, sabe? E muitas vezes a gente também liga a acessibilidade exclusivamente à pessoa com deficiência. E ser acessível não necessariamente está unicamente ligado à pessoa com deficiência. Ser acessível é bom para todos. Tem alguns princípios do design inclusivo, eu posso compartilhar aqui para vocês depois, mas o site chama designinclusivo.com. Muitos de vocês ali trabalham com interfaces, e é muito interessante. E uma desses princípios, alguns deles, falam muito de simplicidade, objetividade, diminuir a complexidade, oferecer recursos e opções para as pessoas utilizarem. Então, a partir do momento que você passa a ter um olhar muito mais abrangente, você percebe que você consegue fazer mais com menos. Você consegue ser muito mais objetivo. Você consegue descomplicar tudo, e isso facilita para todos, né? Então, a partir daquele momento, eu passei a perceber que a acessibilidade era uma jornada, que a gente
não coloca aquela pitadinha de acessibilidade no final, é algo que tem que estar sempre na cabeça de todo mundo desde o dia zero, né? E a gente está em constante evolução. Nada é 100% acessível, mas a gente sempre tem 1% a mais para crescer em acessibilidade a cada dia. Então, para quem está me ouvindo, eu acho que a gente também pode conversar mais sobre isso em seguida. Vou abrir aqui para a Suzeli bater um papo também com vocês, mas tem muitos caminhos por onde começar, sabe? Hoje tem muito conteúdo, tem muita coisa legal. O próprio Movimento Web para Todos, que a Suzeli representa, produz muita coisa bacana sobre acessibilidade digital. E eu acho que a questão maior hoje não que é difícil fazer acessibilidade, né? Mas a gente precisa compreender. A gente precisa compreender a grandeza da acessibilidade, de ser acessível, e que isso faz com que o usuário ganhe, a empresa ganhe, a gente ganhe por fazer um conteúdo mais diverso. Enfim, eu acho que a minha fala encerra um pouquinho por aqui. Daqui a pouco eu volto aqui para falar com vocês e compartilhar mais conteúdo aí com todo mundo. Valeu. Obrigada, Ronaldo. Convido agora a Suzeli para poder falar. Suzeli. Nossa, que responsa falar depois desses meninos, hein? Eu queria publicamente agradecer você, tá numa correria aí, porque está acontecendo um evento com a Google lá no Movimento Web para Todos, e você cedeu espaço aqui para poder vir aqui falar conosco sobre o Movimento Web para Todos. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Fica à vontade, agora a casa é sua. Imagina, eu que agradeço de estar no evento que reúne as principais cabeças, aí, as principais pessoas profissionais que lidam, né, com interação humano-computador, que é tudo, que é uma relação melhor e maior com a acessibilidade do que essas pessoas que estão aqui nesse simpósio. Então, realmente era impossível não participar e não aceitar esse convite seu, Camila. Olha, deixa eu só me apresentar rapidamente aqui, né? Me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, acima dos ombros, cabelos um pouco ondulados. Eu uso um óculos de armação verde, estou com a camiseta do movimento preta, né? Com um logotipo bem colorido, para chamar bem a atenção mesmo sobre essa temática. E estou aqui num pedaço da varanda da minha casa. E peço desculpas porque acabou de acontecer aqui uma obra que eu não sei de onde que está, então pode ser que a gente seja interrompidos aí por um barulho. Então vou tentar falar por cima do som da furadeira e da bateção que está rodando aqui. Mas, então vamos lá, eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Essa apresentação, esses slides, o conteúdo deles são algumas frases, algumas palavras que reforçam as coisas que eu vou falando. Tá? Então, se houver algo que é necessário, alguma imagem necessária de escrever, eu descrevo, mas senão eu vou seguir porque é só reforço da minha fala. E hoje eu estou aqui realmente para compartilhar, né, um pouco desse trabalho que a gente faz aí com o Movimento Web para Todos, que tem a missão de promover a cultura de acessibilidade digital no país. Então, o Marcos já colocou perfeitamente ali, né, essa questão da situação da pessoa com deficiência em relação à falta de acessibilidade. O Ronaldo também contou como é que ele iniciou, né, esse trabalho todo da HandTalk, também por esse incômodo, né, dessa falta, desse tanto de barreira aí de pessoas com surdez sinalizadas, né, em relação a pessoas ouvintes. E eu aqui, como Web para Todos, vou ampliar bastante esse cenário para uma maior quantidade, né, vamos pensar assim, nas deficiências, né, que existem aí no mundo e o tanto de barreira que existe no mundo digital. Então, vamos lá rapidinho aqui para eu passar para vocês. Aqui a Camila já me apresentou, aí hoje eu estou realmente representando aqui o Web para Todos. E falar o quê? Que existe no mundo cerca de 1,3 bilhão de pessoas, né, com algum tipo de deficiência. No Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas. Também, isso segundo o censo de 2010, né? Com certeza esse número ainda vai mudar bastante.
E são pessoas, eu estou falando de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva, múltipla, entre muitas outras. Pessoas também neurodivergentes e que elas querem comprar, como o próprio Marcos diz, comprar, se informar, se relacionar, se divertir, trabalhar, estudar, fazer tudo na web que a gente faz, e muitas delas simplesmente não conseguem, ou se conseguem com muita dificuldade. Por quê? Porque o mundo digital ainda é inacessível, ou ele tem tantas barreiras que complicam tanto a vida das pessoas ali nesse mundo digital, que acaba realmente inviabilizando tudo, toda essa experiência. Por que isso acontece, né? Porque quem trabalha, né, com canais digitais, quem desenvolve, quem alimenta, quem cria, não está considerando este grande público aí nessa comunicação toda, que é até o que o Ronaldo estava falando agora há pouco. Uma prova disso é que menos de 1% dos sites brasileiros está acessível para pessoas com deficiência. Esse é resultado de um estudo que o Web para Todos faz já há alguns anos com a Big Data Corp, né, uma parceria que a gente tem, e que a gente consegue varrer, consegue olhar todos os sites ativos do Brasil, né? E esse último estudo que saiu agora em julho desse ano, varreu mais de quase 17 milhões de sites ativos no Brasil. E menos de 1%. Isso é uma varredura que a gente faz automática, uma análise automática que a gente criou, né, com a Big Data Corp, com vários critérios. Então, de forma automática, a gente já viu que menos de 1% tem uma estrutura mínima de acessibilidade para pessoas com deficiência. Se a gente for pegar esse menos de 1% e ainda fizer uma análise manual em cima, né, uma análise criteriosa ali em cima, incluindo outros aspectos, esse número ainda vai ser muito menor. E olha outro dado chocante desse estudo, né? Que mais de 70% desses sites não tem descrição de imagem. Descrição de imagem é uma das barreiras mais simples de serem quebradas na web. E é uma das barreiras que atrapalham pra caramba quem tem deficiência visual. O Marcos, por exemplo, isso que ele falou, que ele gastou dinheiro, ele acabou fazendo uma compra, né? Gastou dinheiro, perdeu comida, teve desperdício, enfim, por conta também dessas questões de falta de acessibilidade e descrição de uma imagem. E é muito simples de ser resolvido isso. E tudo isso acontece mesmo a gente tendo no Brasil, né, uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, especificamente o artigo 63, que diz que toda organização que tem representação no Brasil precisa ter seu site, seu aplicativo, seus canais digitais acessíveis para pessoas com deficiência. Então, tudo isso acontece mesmo a gente tendo essa lei ativa aqui no Brasil. E o que são, né, sites, aplicativos, vídeos, lives, posts, podcasts acessíveis? São aqueles que são bons para todo mundo. São aqueles que seguem as diretrizes, né, do W3C, que é o consórcio internacional que faz a sua padronização, né, as recomendações para que a internet funcione, opere bem, né, no mundo todo. E lá existe um documento chamado WCAG, que está na versão 2.1, que tem 78 critérios assim, que explicam direitinho tudo o que tem que ser feito para que esses canais digitais tenham acessibilidade para a navegação dessas pessoas, para dar autonomia para essas pessoas, como o Marcos tanto disse. E sempre a acessibilidade, a gente tem que lembrar de 3 pontos. Uma é o design, então essa toda a interação aí que é a interface entre o usuário, a usuária e o canal ali digital, então tudo isso, existe essa diretriz específica nesse caso. Sim, a parte de computação, de programação, de códigos, isso também é fundamental para que seja feito com acessibilidade, principalmente para que tecnologias assistivas também se integrem de uma forma boa com esses canais digitais. Então, por exemplo, o Marcos usa bastante leitores de tela. Então, se esse leitor de tela não se integrar bem com um site, um aplicativo, essa loja virtual aí que ele fez a compra, ele não consegue continuar tendo autonomia nesse trabalho. E a outra ponta também importantíssima é a do conteúdo. Então, tudo que é colocado ali
nesse canal que vai, né, de comunicação, de conteúdo ali para ser entregue para as pessoas. Isso é importantíssimo, então sempre a acessibilidade digital precisa ser pensada nesses 3 critérios. E quais são, né, essas principais barreiras? Vou dar alguns exemplos aqui, só para ficar mais claro. O Ronaldo e o Marcos já falaram sobre alguns, e eu vou falar de outros, assim, para ir só abrindo um pouco mais a mente de vocês. Então, problemas nos links, né, textos, né, com links mal descritos ali, ou quebrados, enfim, vários problemas nesse sentido. Sites que não permitem, né, a navegação por teclado, pensando, por exemplo, em pessoas que não podem, que precisam, né, usar, às vezes, como é que a gente chama aquilo? Um stick, né, de boca ali, para poder fazer a navegação usando esse material, né, que são pessoas normalmente que têm deficiência motora, né, nos membros superiores, pessoas com tetraplégicas, ou por algum motivo que não conseguem usar o mouse ou que precisam realmente fazer a navegação usando apenas os recursos do teclado. Então, isso também precisa ser considerado. Formulários que não funcionam, então, quantas vezes, né, a gente vê formulários ali que não estão com campos descritos, né, direitinhos ali, para a pessoa saber que é ali que ela põe o nome, ali que ela põe o e-mail, o CPF, ou quando ela erra, saber por que ela errou, saber que faltou aquela informação está correta, e não só deixar aquilo como um lembretinho ali baseado em cor, porque aí a gente pode prejudicar também quem tem algum tipo de daltonismo, formulários que não são acessados com leitores de tela, e por aí vai. Falta de contraste, né, e zoom de tela, então se a gente precisa dar aquele, né, o famoso Ctrl+ ali para ampliar um site, ampliar uma plataforma ali digital que a gente está usando, e aí a hora que a gente começa a ampliar, ele se quebra todo, né, ele não vai se ajustando a esse zoom. Isso é uma falta de acessibilidade, isso prejudica demais ali a navegação e a experiência da pessoa, principalmente porque as informações muitas vezes vão se encavalando. E a falta de contraste mesmo, né? Quantas vezes eu mesma, né? Eu tenho miopia, eu tenho hipermetropia e outras questões aqui visuais, e eu mesma sofro bastante com vários problemas ali de falta de contraste entre a fonte e o fundo. Então, isso, quando a gente vai agravando para pessoas que têm algumas questões mais graves em relação a visão, isso torna muitas vezes impossível de ser compreendido. Aqueles banners e pop-ups, né, invasivos, aqueles que pulam na nossa tela, assim, aquilo é um transtorno, principalmente para pessoas que têm neurodivergentes, né, que podem realmente ficar bem ansiosas, ampliar a ansiedade com aquela coisa piscando ali, né, na tela. Sem descrição de imagens, como é que eu já falei, sem audiodescrição, então vídeos, né, que são passados ali, que muitas vezes só tem sons, música, alguma coisa assim, e como é que pessoas com deficiência visual, como é que o Marcos vai conseguir entender o que está passando ali naquela cena, né? Vídeos também sem janela de libras, né, sem a interpretação para pessoas surdas que precisam, né, se comunicam em língua de sinais, e também sem legendas, para as pessoas surdas que também não se comunicam com a língua de sinais. E como que você aqui pode contribuir, né? Algumas sugestões. Então, conhecer essas diretrizes, essa WCAG que eu comentei agora é o ponto 1, é o básico. E priorizar a acessibilidade digital já no início do projeto. É isso que também o Ronaldo sempre sempre comenta, né? A gente já construir com a porta aberta, né? Já construir a nossa casa digital aqui, já com essa rampa de acesso, já com uma porta, né, com a batente mais alongada para que as pessoas com deficiência consigam entrar e circular por ali, né? Fazer essas reformas, entre aspas, né, depois pode custar realmente mais caro. Então, não é que a acessibilidade digital é cara, ela é cara, pode te custar caro se você tiver que adequar depois, mas se ela for já pensada no começo, o custo, a analogia da construção é praticamente a mesma. Então, eduque o mercado, né? Isso que também o Ronaldo estava falando.
existe esse mercado importante, esse mercado enorme aí que está querendo ser acolhido, e as empresas estão deixando essa oportunidade de lado, né? Então é horrível vir com aquele comentário assim, mas o meu cliente não pediu para eu fazer acessível, então não vou fazer não, vou ficar quietinha, tal, não vou fingir que eu não ouvi. Agora não tem mais jeito de fazer isso, porque você já tem essa consciência sobre essa necessidade da importância da acessibilidade digital. Você já ouviu o Marcos falando, não tem mais como ignorar isso. Então, se um cliente seu não te pediu, não te encomendou um trabalho com acessibilidade, é a sua obrigação oferecer isso. E falar, eu vou fazer essa plataforma, eu vou fazer esse canal de AD, eu vou fazer esse aplicativo com acessibilidade. Então, você nem sabia disso e eu já vou te entregá-lo com todos esses recursos. E essa oportunidade, aí com isso a gente amplia o mercado, né? Então pensar na acessibilidade para incluir, né, para receber essas pessoas, é o que o Ronaldo também estava falando, eu quero sempre que tenha Libras aqui, né, em qualquer evento que eu participo, mesmo que não tenha pessoas surdas que precisam dessa tradução ali ouvindo, porque eu quero deixar essa porta aberta para recebê-lo. E se apropriar dessa temática, assim, sabe? Então, desde a linguagem, pensar nessa linguagem mais inclusiva, neutra, acessível, ter essa consciência, essa informação sobre o capacitismo, como o Marcos estava falando, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, quebrar, prestar atenção nesses estereótipos todos e quebrando, né, esses conceitos todos que a gente tem em nossa, né, tão arraigados aí na gente, e envolver sempre colegas aí com deficiência nos projetos digitais, que sejam colegas ali do seu grupo, que sejam colegas na organização que você faz parte, que sejam colegas que estejam na rede, né, vamos usar o benefício aí da web. Né? Então, assim, para concluir, considere sempre assim, quer começar hoje? Então, uma dica para começar hoje com acessibilidade digital? Então, considere aí, como começar pela comunicação. Então, os materiais audiovisuais, eventos online e tal, já vamos sempre considerar com libras, com legenda, com audiodescrição, isso é o mínimo. Vamos fazer um post em rede social? Já vamos fazer a descrição daquela imagem, já vamos pensar numa linguagem simples, inclusiva, neutra, vamos cuidar do design ali da imagem, para que tenha esses contrastes bons, para que não sejam... que não tenham aqueles vídeos, né, aquela coisa que pulam na nossa tela e que pode desestabilizar algumas pessoas. E sites, assim, os textos dos sites, né, que sejam fáceis de serem compreendidos, né, e todas as imagens ali descritas também. Começando por aqui, isso aqui você já pode começar hoje. E aí você já vai vendo o 1% que o Ronaldo estava falando. Aí o passinho que a gente vai dando a mais aí para o rumo da acessibilidade. Então, de novo, eu estou aqui com as pessoas que trabalham com interação humano-computador. O poder de transformação que vocês têm na mão é gigante, é absurdo, e eu realmente espero muito, em nome do Movimento Web para Todos, poder contar com a colaboração de vocês. É isso aí, Camila. Obrigada, Suzeli. Obrigada, Rafael. Vamos aí trazer de volta os meus convidados, por favor. Oi, Ronaldo, de novo. Oi, Marcos. Pessoal, muito obrigada pela fala de vocês. Tenho certeza que foi muito inspirador, muito inspiradora. Vocês estão falando aqui para uma comunidade que é a comunidade que forma as pessoas que a gente tem no mercado de trabalho, né, desenvolvendo, sendo designer. Então, é importante a gente dialogar com esses docentes, com esses professores, porque são eles quem vão incluir, né, nessas disciplinas, esses aspectos que a gente está tratando aqui. Infelizmente, no nosso país ainda não são todas, nós somos professores de uma disciplina chamada Interação Humano-Computador, e nem todas as universidades essa disciplina é obrigatória. Então, por conta disso, a gente vê alguns desses problemas que vocês estão citando aí. Então, isso que a Suzeli falou, isso é o básico da gente, né? Esses aspectos aí de colocar uma descrição com alt, um placeholder dentro de um campo de formulário. Então, são coisas básicas que a gente precisa ensinar, mas, infelizmente, nossa disciplina ela não é uma disciplina ainda obrigatória em todas as universidades. Então,
não dá para garantir que todo mundo que passa pela formação na universidade vai ter contato com esse conteúdo, né? Mas a gente está ali já no limite do nosso tempo, não vamos ter muito como fazer muitas perguntas, mas eu queria que a pergunta da Caroline Sacramento fosse colocada aí, por favor. É uma pergunta que ela faz para o Marcos. Não sei se é possível recuperar. Que o chat está bombando. A Eli está lá convidando todos para o evento da Google. Eli, tem uma pergunta também para o Ronaldo. Vou pedir para vocês colocarem essas duas perguntas, pessoal aí que está nos bastidores. Carolina, para você, Marcos, você fez um vídeo recentemente sobre a importância do feedback dos pesquisadores para as pessoas com deficiência em relação aos desdobramentos das pesquisas. Pediu para você falar um pouco mais sobre isso para a nossa comunidade. Olha, foi legal levantar, e é bom saber que alguém assiste algum vídeo. E a gente estou falando, né, com a universidade, com muitos universitários, e comigo, e com todos os amigos meus, não é exceção. Acontece o tempo todo das pessoas nos pedirem auxílio, ajuda para responder um questionário, ou uma entrevista, para trabalho, seja de graduação, seja de doutorado, mestrado, trabalho acadêmico de qualquer espécie. E a gente dá atenção, volta... Gente, é sério, se eu fizer um datafolha de estatística de quantas pessoas não sequer respondem obrigado, vocês vão ficar surpresos com mais da metade das pessoas te mandam um e-mail, você responde com toda atenção gigante, as pessoas não te agradecem. Das pessoas que te agradecem, elas nunca mais retornam para dizer o que aquilo virou, e se virou alguma coisa. Então, eu brincava no vídeo que a gente não é ratinho de laboratório, porque assim, a gente dedica um tempo para participar. Eu quando aceito ajudar alguém, infelizmente eu não consigo fazer com todo mundo, é um tempo da minha vida que eu estou dedicando para você. E eu acho impressionante quantas pessoas nem sequer agradecem. Então, acho que foi legal da Carolina levantar isso. Ela deixou um comentário bem bacana na época do vídeo, porque isso acontece direto comigo, e com as pessoas com deficiência. Muitas delas já pensam, não vou mais responder não, as pessoas nem agradecem, a gente não sabe o que se tornou. Então a gente está acabando criando um monstro, daqui a pouco as pessoas não vão nem mais querer participar por conta disso. Obrigada, Marcos. Temos uma pergunta aí para o Ronaldo, né? A equipe do HandTalk tem pessoas surdas em sua composição? Qual a atuação delas? Como é o processo de avaliação das novas features do HandTalk? Bom, desde o início, a gente sempre contou com surdos no time. E foi com eles que eu aprendi a me comunicar em Libras. E tem pessoas em várias áreas hoje, né? Desde o time de linguística, a turma que trabalha diretamente com as traduções. Tem também, dentro do time de produto, de UX Design, a gente tem pessoa lá dentro também ajudando no design do produto, entendendo a interação justamente com o surdo, a dor que ele sente e como que a gente pode trabalhar no design da experiência do usuário, né? Enfim, tem pessoas em várias áreas aqui dentro, e é aquilo que o Marcos estava falando, né? Às vezes bota a pessoa com deficiência numa caixinha só e tem que trabalhar exclusivamente ali, mas hoje a gente tem pessoas surdas trabalhando em várias áreas aqui dentro. Com relação acho que ela fez duas perguntas, né? O processo de, talvez, criação de novas features, a gente tem vários canais aqui na HandTalk. Um deles é canais de feedbacks que a gente recebe pelo aplicativo, né? E também a gente acompanha muitos números, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente está chegando a quase 2 bilhões de palavras traduzidas. 2 bilhões de palavras traduzidas. É muita coisa. E essas traduções, elas dizem muito para a gente. Os usuários, né, o uso da ferramenta dá muitas respostas para que a gente consiga entender por onde a gente deve caminhar. E a evolução da ferramenta acontece diariamente. Hoje a gente tem eu acho que o vizinho da Sul está aqui também, que estou fazendo uma reforma aqui do lado, mas espero que não estejam atrapalhando tanto.
a gente também tem um sistema de coleta de dados, onde intérpretes do Brasil todo, e agora a gente abriu para o mundo todo, eles contribuem gravando vídeos, identificando os sinais, para que a gente consiga melhorar a qualidade de tradução a cada dia. A gente hoje trabalha com inteligência artificial, redes neurais, para poder ajudar nesse desafio, né, que é gigante e que a gente vem evoluindo a cada dia. Então, seja surdos dentro da HandTalk ou fora, ou contribuindo por esse sistema colaborativo, a gente tá super envolvido, engajado para poder fazer uma solução melhor a cada dia, né? Obrigada, Ronaldo. Eu vou fazer uma perguntinha para a Suzeli. A gente tem várias perguntas aí no chat, mas algumas coisas aí o Ronaldo já conseguiu sanar, o Marcos também. Eu vou só fazer uma pergunta para a Suzeli e a gente encerra para não atrasar muito a nossa programação lá no evento que está esperando o nosso encerramento aqui. Tá? Suzeli, eu queria que você falasse um pouco mais como que é o diálogo com as empresas, né? Porque é isso que você falou aí, eu fiz um movimento de sair da indústria para ir para a academia, e na época da indústria eu escutava muito o discurso, o meu cliente não pediu, não foi pensada essa feature, não tem dinheiro para isso no projeto, como se isso fosse uma coisa extra, né? Incluir os recursos de acessibilidade fosse uma coisa extra, e na verdade é uma obrigação, assim como o design vai colocar cor, e ele pensa na melhor cor para poder colocar lá, de acordo com o tema que ele vai tratar, o desenvolvedor deveria vir com essa bagagem, né, com esse repertório. A gente deveria ensinar isso dentro das universidades. O professor de desenvolvimento web e etc. Não só, a responsabilidade não é só nossa da disciplina de IHC. Então, eu queria saber como que você dialoga, porque na minha época era difícil convencer as pessoas, convencer os CEOs, ainda bem que o Marcos é uma pessoa, o Marcos, não, o Ronaldo, né, é uma pessoa que é open mind, mas nem todos são. Como que a empresa... Como que vocês fazem para dialogar com as empresas, né, para convencer que é importante? Bom, a gente realmente percebe, né, que tem essa falta de informação de uma forma geral dentro do mercado, então o movimento ele fica sempre divulgando informação, sempre indo, né, direto nas empresas, dando palestras, fazendo workshops, fazendo oficinas, né, para ensinar as pessoas sobre esse tema, que ainda realmente é muito novo para todo mundo, não deveria ser. A WCAG já tem mais de 20 anos, não deveria ser novidade, mas ainda é. Então, o movimento faz muito isso, tem um trabalho muito forte de mobilização para contar para as pessoas que esse problema existe. Então, é a hora que a gente leva pessoas, assim, como o Marcos, juntos, sabe? Conta aqui também. E aí a gente fala, né? Explica como que é essa situação, explica o que são essas barreiras. E aí, normalmente, quando a empresa tem consciência desse tema, já inicia ali um processo de mudança. É difícil não ouvir, fingir que não ouviu. Então, isso a gente percebe que realmente não dá para ignorar. E aí inicia o que a gente chama de jornada pela acessibilidade, né, digital. Então, a gente também não acredita que apenas com uma palestra, apenas com uma única oficina, que todos os problemas já vão ser resolvidos. Não, isso é uma conquista diária, é um passo diário, é um aprendizado diário. A acessibilidade é algo muito vivo, novas tecnologias vão surgindo a cada momento, novos recursos, né, vão surgindo, e que realmente a gente precisa ir aprimorando e adequando as diretrizes de acessibilidade digital nelas, né? E fazendo eventos também como esse que a gente está fazendo, esse do Descomplicando, né, acessibilidade digital, para envolver várias áreas da organização, e não só a área das pessoas que estão responsáveis ali pelo canal digital, mas todo mundo da organização, contando sobre as pessoas no mercado, o volume de negócios que podem estar sendo perdidos ali, os riscos legais que as empresas estão perdendo em função de não estarem cumprindo a legislação, e o desestímulo mesmo, né? Hoje em dia, até depois da pandemia, com todo mundo, né, ficando online, tendo essa necessidade de fazer o trabalho, né, todo virtual, pelo home office, não dá mais para ignorar e não ter esse problema resolvido. Nossa, agora a obra aqui está difícil. Obrigada, Suzeli. Então fica aí, pessoal, né?
O nosso convite, o nosso apelo para as questões de acessibilidade, para que elas sejam vividas de verdade, para que elas sejam colocadas em prática, para que não seja só um discurso, né? Porque quem somos nós? Olha quantas outras pessoas existem no mundo, olha quantas dificuldades existem. Então, vamos tirar o foco da gente, vamos além da empatia, né? Vamos pensar que existe aí toda uma população. Se você que está aí, que é desenvolvedor, se você que está aí na plateia, que é indústria, não for fazer isso pela questão social, que faça porque você está perdendo esses 45 milhões de pessoas usando a sua solução. Então, muito obrigada, Suzeli, muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Ronaldo. Eu estou extremamente feliz com esse painel. Era uma coisa que eu queria trazer para o IHC há muito tempo e eu estou muito feliz com a oportunidade disso ter acontecido agora. Gratidão a vocês, eu tenho certeza que a sementinha foi plantada e que a gente possa ver aí que daqui a alguns anos vocês possam estar aqui de novo para poder a gente ver o quanto evoluímos e o quanto a gente conseguiu formar mais pessoas com essa sementinha também, tá certo? Obrigada mais uma vez, muito obrigada aos dois intérpretes, Rafael e Mara, obrigada ao pessoal que está no backstage, obrigada a toda a plateia virtual, e agora vamos correndo lá para a sessão 4, que já está um pouco atrasadinha, mas todo mundo está esperando por nós. Beijo grande, pessoal, gratidão, e a gente se vê lá no evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.